Programa Celeiro de Craques com Paulinho de Brito, Paulinho o Mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui na TV Unisantos, canal 12net 40.1 digital. E você também assiste nas redes sociais, principalmente no YouTube. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma matéria que foi feita lá no Parque das Bandeiras, na ocasião, uma semifinal entre o Álvaro Futebol Clube e o time do Parque das Bandeiras, que acabou culminando com o campeonato para o Parque das Bandeiras, ganhando o campeonato quarentão da área continental. Nós fizemos matéria com o Bob, do Álvaro Futebol Clube, com o Alisson, bom jogador, e com o meu amigo de infância, Peleco, que foi, inegavelmente, indubitavelmente, um dos maiores médio-volantes que eu vi jogar. E também quero parabenizar o time do Dali Capela, da cidade de Santos, do meu amigo Pacheco, que beliscou o campeonato organizado pela Liga Vicentina de Futebol Amador, que acabou sendo campeão, sagrando-se campeão do campeonato de 35 anos, a rapaziada lá do Dali Capela, do Grande Pacheco, tá certo? Vamos a essas matérias. Terminou agora há pouco aqui no campo do Parque das Bandeiras a grande semifinal do campeonato quarentão aqui da área continental, e ao meu lado eu estou com o craque da equipe do Álvaro Futebol Clube, o Alisson, que cadenciou o jogo, fez o que pôde, mas infelizmente o Parque das Bandeiras acabou ganhando por 3-0. Mas você fez a tua parte, cadenciando, tentando colocar os teus jogadores na cara do gol, mas acabou perdendo por 3-0, não é isso? Até que o primeiro tempo segurou. Sim, fizemos um bom primeiro tempo, jogamos de igual para igual, só que infelizmente, como o empate era deles, a gente teve que sair um pouco, né? E nessa que saiu, eles também têm um time de ótima qualidade. Mas conta aí para o amigo do Celeiro de Craques da TV Unisantos, canal 12net 40.1, um pouco da tua vida de jogador, porque eu vi que você realmente tem muita categoria. Aliás, diga-se de passagem, hoje em certas equipes não tem um jogador que joga de cabeça em pé como você, tocando a bola e distribuindo o jogo. Eu comecei, antigamente não era nem sub, né? Era infantil, juvenil, comecei com Zé Luiz, na Portuguesa Santista. Depois fui pro Juvenil do Santos com o Manuel Maria. Aí depois saí do Santos e parei no Volta Redonda. Aí eu parei de jogar. Volta Redonda no Rio de Janeiro. Chegou a ser profissional? Não, lá era aspirante ainda, né? Até 21 anos. Mas o aspirante antigamente era profissional, porque jogava às vezes no profissional, não é isso? Isso mesmo. E depois, obviamente, enveredou pelos times da Várzea aqui da Baixada. Sim, aqui tem em Santos. Não é só a molecadinha que tem jogadores bons no Santos, né? Na Várzea também, se você rodar aí, tem muito craque de bola. Nosso time, no Parque, se você for em Santos, Juventude, Barreiros, São Vicente, Louveli, Luiz Gama, tem muito jogador bom na Várzea. Tá certo, falamos aqui com o craque da equipe do Álvaro Futebol Clube, o Alisson, excelente jogador. Hoje, no Santos Futebol Clube, não tem um jogador como ele. Por incrível que possa parecer, é a pura verdade, porque jogador como Carabarral, como outros jogadores ali no Santos, Cabacho, Zanocelo, matam e tocam. Jogador que mata e toca no meio de campo, que não tem o algo mais, não é jogador de futebol, é jogador que toca a bola, simplesmente isso. Esse aqui não, esse aqui distribuiu, vinha buscar jogo aqui na lateral esquerda, cadenciava o jogo, tentava armar. Pena que os jogadores do Álvaro talvez não
tivessem o mesmo QI que ele teve jogando hoje aqui no campo do Parque das Bandeiras. Muito obrigado aí pela entrevista. Agora eu já vou direto e reto aqui com o Bob. Bob, que é treinador, não, ele é diretor e também treinador, porque ele falou que o treinador dele perdeu o jogo hoje aqui. Foi isso mesmo? Ele colocou jogadores errados? Infelizmente não fomos felizes hoje, né? O time adversário errou menos, e um erro foi fatal para nós tomar os gols, infelizmente. Agora, como disse o Alisson, hoje aqui o Parque das Bandeiras tem campo de futebol, a área continental tem campo de futebol, São Vicente, Santos, São Pacos, os campos estão acabando. E a probabilidade de aparecer craque de futebol é aqui. O pessoal do Santos, de Abaquara, da Portuguesa Santista, precisa vir para esse lado até lá Peruíbe, porque com certeza ainda existe campo de futebol e por consequência a prática do futebol. A molecada aqui bate a sua bola durante o dia, porque o divertimento do pobre é ir para a praia e bater uma bola, não é isso, Bob? Sim, sim. E aqui no parque mesmo tem uma escolinha aqui, a molecada muito boa. Era bom que algum olheiro do Santos aparecesse aqui, né, na várzea, aqui no campo do parque, meio do campo do Álvaro também, agora tem uma escolinha lá também. Molecada muito boa. Não precisa ir buscar jogador fora, tem aqui mesmo na nossa área, né? Agora hoje não deu pro teu time, infelizmente acabou perdendo pelo placar de 3-0. O que faltou pro Álvaro ganhar essa partida? Faltou um pouco de competência, né? A gente vinha se apresentando bem nos jogos, mas infelizmente hoje uma partida de mata-mata não fomos felizes, né? A gente fez um trabalho até bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo não fomos felizes. Tá certo, falamos aqui com o diretor do Álvaro Futebol Clube, o Bob, que é um dos grandes baluartes do futebol amador, do futebol varziano, que na minha concepção é a essência do futebol, a várzea. Agora vamos ter o prazer, a honra de entrevistar um amigo de infância, um craque na acepção da palavra, jogando futebol, Peleco. Peleco, meu camarada lá do Jardim Nosso Lar, de longa data, um grande médio volante. Esse aqui, com a bola no pé, ele fazia o que o Ronaldinho fazia no tempo dele, fazendo embaixada, colocando no pescoço. Tu já fazia isso aí há muito tempo atrás, não é isso, Peleco? Isso, é o nosso tempo. Ele também jogava comigo e é qualidade. Então, hoje a gente está só dando o apoio para essa juventude aí. E hoje aqui tu tendo um papel importantíssimo como presidente de honra do Parque das Bandeiras. Parece que aqui tem uma concessão de 15 anos, é um campo que obviamente ninguém vai mexer para fazer edificação. São parcos os campos hoje em dia no futebol, por isso que a várzea está acabando. Mas aqui não, aqui vocês, além de manter o campo, tem uma escolinha para a molecada bater a sua bola e obviamente fazer o cidadão também. Se não fizer o jogador, fazer o cidadão. É isso, hoje o nosso propósito é esse, de manter as crianças jogando, o amador, o veterano, e para nós o futebol, se não tiver no domingo, não é domingo. E aqui nessa final do torneio de 40 anos da área continental, o Parque das Bandeiras deitou e rolou, ganhou pelo placar de 3-0. O time do Álvaro no primeiro tempo conseguiu segurar, mas o time do Parque das Bandeiras, com mais técnica, acabou fazendo 3-0 com tranquilidade. Isso, a juventude nossa, que já vem trazendo já desde o amador, então deu continuidade. Hoje a gente tem um 35 e tem um 40 de qualidade, rapaziada tudo joga junto, então tem essas condições de sair na frente dos outros clubes aqui da área continental. E hoje a maioria dos clubes, não sei se é infelizmente ou felizmente, já não fica fazendo amador. Quer dizer, o amador está sendo um pouco colocado de lado. É 35, é 40, é 50, é 60 e a molecadinha você já tem a escola aqui. Por que o amador já não tem aquele glamour que tinha no meu tempo e no teu? Hoje a dificuldade nossa aqui, até com o Sub-17, é que os meninos não querem vir para o treino. Então, não vindo para o treino, hoje, quando se fala de escolinha de futebol, você tem o Sub-15 e o Sub-17 que vai preparar. Não foi jogador de futebol profissional, mas vai usar o nome do time como um amador de futebol. Hoje não dá para fazer isso porque hoje
eles dão preferência para um celular ou para outros tipos de jogos e o futebol fica no segundo plano. Então a dificuldade hoje de nós, time do bairro, de ter um amador é por causa disso. E eu estava falando aqui com o Bob, do diretor do Álvaro. Ainda bem que ainda tem esse campo aqui, tem alguns campos na área continental e, sobretudo, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, que ainda tem espaço para ter campo. Porque em São Vicente, que teve a maior várzea, assim como o Santos, hoje a gente conta nos dedos os campos, né? Então, dificilmente vai aparecer jogador. E ainda mais isso que você acabou de falar, a molecada se liga mais em videogame do que bater uma bola, por isso que a molecada hoje são todos obesos. Isso, então, tem essa dificuldade até para os próprios pais mesmo. Nós tivemos com a escola aqui perto aqui e a própria diretora mesmo falou, tem pais que ligam para ela para poder tirar o celular, sendo que é coisa que a gente tem que trazer de casa, as mães e os pais têm que falar que o celular tem hora, o celular não pode levar para a escola se não é permitido. E isso vem de dentro de casa, a educação de dentro de casa é que não está saindo para a rua. E é verdade, hoje eu tenho netos, tu também deve ter netos. Ainda não. E não tem neto ainda? Eu tenho 8, já fiz 8 não, vai vir outro agora, são 9. Um time de futebol de salão com 4 na reserva, quase um time de futebol. Mas as minhas noras e a minha filha, para deixar os filhos quietinhos, o que é que eles fazem? Eles dão o celular para a criança. É o grande erro, esse é o grande erro, tem que ter horário para ter as coisas. Aliás, uma criança de 2, 3 anos de idade não pode ficar com o celular, sabe-se lá o que ela vai ver no celular, porque a internet é muito boa, mas também tem coisa que não presta. E hoje é dificuldade. Na nossa época, minha mãe pegava e dava uma chupeta para parar de chorar. Hoje eu vejo nos carrinhos mesmo, a pessoa passando na rua, uma criança de 2, 1 ano e pouco, já com o celular, para não ficar chorando, ela fica ali no joguinho ali. Então, quer dizer, mudou os conceitos da família. Com certeza, mas a tua escolinha aqui, a escolinha do Parque das Bandeiras, você que é presidente de honra, qual é o horário que funciona? E a molecada que está nos ouvindo, nos vendo aí do outro lado na TV Unisantos, se eles quiserem, obviamente, entrar em contato com vocês para bater uma bola aqui, como é que faz? Então, é sempre aos terças e quinta, a parte da manhã quem estuda na parte da tarde e vice-versa. Hoje, como é muito integral, então aí aos sábados a gente vai começar a fazer porque eles estão de folga. Também vai fazer aos sábados também, às 9 horas. Tá certo, tivemos o prazer, a honra de entrevistar meu camarada de infância. Só não fizemos troca-troca, que o nosso tempo troca-troca era de figurinha mesmo, né? A troca-troca hoje em dia é diferente, mas a nossa era de figurinha lá no Jardim Nosso Lar, na Granja famosa, no Mocidade da Granja, Campo Belo. Que saudade desse tempo, que nosso tempo era um outro tempo que a gente brincava ali no Campo dos Ingleses, a gente nadava ali no Sambaiatuba, no canal, até jogando bola, a gente tinha que mergulhar para pegar a bola, lembra? Com certeza, lembro muito bem. Isso aí ficou gravado na nossa mente porque foi a nossa infância. Embora a gente não sabia que o melhor momento nosso era aquele lá. A grande verdade é essa, até como a gente tem saudade desse tempo. Falamos aqui com o grande craque Peleco. Esse, meu camarada, se tivesse 18 anos hoje, jogaria com certeza no Barcelona, no Real Madrid, assim como o Macuco, Beto Esquerdinha, Cacau, eram jogadores simplesmente excepcionais. Falamos com o grande Peleco. Celeiro de craques. Suporte e orientação em sua defesa, trabalhador. Falamos do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios do município de São Vicente, localizado na Avenida Marechal Deodoro, 1233, em frente à estação do VLT José Monteiro. Oferecemos aos nossos associados assistência jurídica, previdenciária e trabalhista. Na saúde, oftalmologista, odontologista, clínico geral, pediatra e ginecologista. Parcerias para os trabalhadores com a Clínica Ipiranga, Ozan e Célula Mater. Telefone 3468-9810. Venha defender seus direitos. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. No Supermercado Novo Sucesso, você encontra ofertas todos os dias. Pão quentinho a toda hora, além de uma grande variedade de doces e bolos.
Carnes frescas, frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. De segunda a sábado, das 6h30 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14 horas. Supermercado Novo Sucesso. Rua Professor Antônio Pedro de Jesus, 788, Cidade Náutica. Grupo Paco Reciclagem, trabalhando com respeito e responsabilidade. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor. O Grupo Paco é uma empresa de reciclagem que oferece serviço de coleta de recicláveis, trituração de documentos confidenciais, serviço de qualidade nas melhores empresas da região. Reciclando, transformando e fazendo um mundo melhor. Grupo Paco Reciclagem é sinônimo de tradição há 50 anos no mercado. Programa Celeiro de Craques. Vamos falar de futebol. O Brasil é a pátria de chuteiras. O Brasil é o único pentacampeão. Conquistou por 5 vezes, 58, 62, 70, 2002 e 94, que eu não gosto nem de lembrar que o Brasil ganhou nos pênaltis. E tem que ganhar jogando nas 4 linhas. Mas de 94, praticamente, ninguém gosta de lembrar, mas foi tetracampeão. Se bem que 82 não ganhou nada, e a seleção de 82 é lembrada até hoje com carinho. 94 foi Romário, Bebeto, que decidiram, mas foi nos pênaltis contra a Itália. O Baggio chutou no céu e o Taffarel foi o grande nome daquela partida defendendo os pênaltis. Mas eu quero falar de futebol amador, que é o futebol varziano. Lembrando que quem trouxe o futebol para o Brasil foi o Charles Miller, nome de gringo, mas era paulista. Ele que trouxe a primeira bola, trouxe uniformes e introduziu o futebol aqui no Brasil. Se bem que muita gente contesta, falando que em Curitiba, já há 3 anos antes da data de 1894, já tinha futebol lá, o pessoal jogava futebol. Mas, oficialmente, é o Charles Miller quem trouxe o futebol aqui para o Brasil. E tudo começou como futebol varziano, como futebol amador. O profissional veio a partir de 1930, lembrando que Santos, só para ter uma ideia, o Santos Futebol Clube foi fundado em 1912, quando o Titanic afundou, no dia 14 de abril, o Titanic afundou e o Santos emergiu para a glória. O Corinthians em 1910, e outras equipes foi até antes disso. A Ponte Preta parece que é uma das equipes do Brasil, também lá do Rio Grande do Sul, uma equipe mais antiga ainda do que Corinthians, Santos. Mas em 1930 começou praticamente um profissional. Em 30 já teve a Copa do Mundo, em 34 também, depois veio a Segunda Guerra, 38, veio a Segunda Guerra Mundial, parou o futebol. Em 30 começou na ditadura Vargas, né, que o Getúlio Vargas ele foi presidente de 30 a 45 e foi, na verdade, aquele que mais fez pelo trabalhador. Todas as conquistas que o trabalhador tem até hoje deve-se muito ao Getúlio Vargas. Tanto é verdade que, e não obstante o fato dele ter sido ditador, em 50 ele foi candidato numa eleição livre e foi eleito. Em 54 ele cometeu suicídio e foi uma comoção nacional nunca vista no Brasil. Os 2 grandes estadistas, na minha concepção, foi o Dom Pedro II, que também fez muito pelo país, e o Getúlio Vargas. Nós tivemos outros presidentes, mas eu os vejo como os 2 melhores estadistas do Brasil. Não estou aqui dizendo que eu sou a favor de ditadura e tampouco de monarquia. Eu acho que o melhor regime é a democracia. Se tem melhor, eu acho que não existe. Na democracia você pode falar, tanto é que nós estamos aqui na Rádio Esplanada dissertando, falando sobre alguns assuntos. Mas voltando ao futebol varziano, eu queria chegar, obviamente, aqui na cidade de São Vicente. O futebol varziano começou lá em 1894. Todos os bairros, todas as cidades do Oiapoque ao Chuí tinha campo de futebol. Aí começou o profissionalismo e tal. E o futebol varziano, com o tempo, ele foi segregado, foi colocado à margem, né? E hoje, praticamente, o futebol varziano ele tem data de validade. Por quê?
Porque são parcos os campos. Aonde tinha campo foi edificado prédios e, infelizmente, não foi preservado os campos de futebol. Aliás, diga-se de passagem, eu acho que as câmaras do Brasil inteiro algum vereador deveria apresentar um decreto-lei no qual, para todo o conjunto habitacional, tivesse um espaço para um campo de futebol. No Tancredo Neves, aqui em São Vicente, foi cedido o campo do Tancredo Neves para fazer edificações. Só que, em contrapartida, o próprio conjunto habitacional que foi construído lá construiu um campo de futebol, até com um gramado melhor. Isso deveria ser uma prática, porque aí seria a preservação do futebol amador, do futebol varziano. Em Santos, que tinha antigamente um futebol varziano da melhor qualidade, eu me lembro, eu tenho 63 anos de idade, e eu saía ali do Jardim Nosso Lar, onde eu fui criado, na cidade de São Vicente, e assisti simplesmente Barreiros e 11 Santista. Só para você ter uma ideia, amigo internauta, ouvinte aqui da Esplanada. Barreiros e 11 Santista era tão importante como ver Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Por incrível que possa parecer, eu me lembro de Babi, Zoiudo, Nívio, Joinguiça, Chico da Rita, eram jogadores simplesmente fantásticos. Naquela época, eles só não eram profissionais porque não queriam, porque era muito mais rentável, era mais promissor você trabalhar nas docas, você trabalhar numa cozipa, numa refinaria, do que ser jogador profissional. Tanto é verdade que você vê que a maioria daqueles jogadores da década de 60, de 70, eles financeiramente morreram à míngua. Não que não ganhasse dinheiro, mas não ganhava aquele dinheiro que todo mundo imagina que ganhava. Hoje sim, qualquer jogador cabeça de bagre ganha aí 200, 300 mil, fica pobre ou fica depois com um problema financeiro que não sabe administrar, com certeza, a sua vida. Mas falando do futebol amador aqui em São Vicente, a gente vê isso daí com muita tristeza, porque a prática do futebol é salutar, é saudável. Era bom ter esses campos. Então, Santos tinha uma várzea simplesmente fantástica e São Vicente também. Eu me lembro também em São Vicente aqui, São Vicente Paulistano, era um clássico que chamava público. Eu joguei no São Vicente Atlético Clube e o pessoal pagava ingresso para ver o futebol varziano. Agora, São Vicente sempre teve uma particularidade diferenciada das demais cidades que compõem a nossa querida Baixada Vicentina. Por quê? Porque sempre teve uma Liga Vicentina de Futebol Amador, que era afiliada à federação, parece que ainda dizem que agora não mas eu sempre vou acreditar que é afiliada à Federação Paulista de Futebol, por extensão à FIFA, que antigamente você, para jogar pelo São Vicente, Beija-Flor, Itararé, Paulistano, você tinha uma ficha, que essa tua ficha, ela ia para a Federação Paulista de Futebol. Por quê? Porque se tivesse algum profissional, não poderia jogar o amador, porque as fichas, obviamente, ficam lá na Federação Paulista de Futebol. E isso tudo, nós devemos a uma pessoa que eu gostaria de enaltecer, agora fazer um parênteses, ao senhor Jaime Ornô de Moura, que foi vereador aqui na cidade de São Vicente, e ele que fundou a Liga Vicentina de Futebol Amador no ano de 1938. E foi ele também que trouxe o primeiro banco para a cidade de São Vicente. E o São Vicente de Paula, que fica ali na Rua Guarani, o asilo, né, São Vicente de Paula, ele também foi um dos fundadores. E, lamentavelmente, as pessoas esquecem quem fez história e quem fez pela cidade. E ele, com certeza, foi vereador, e foi uma pessoa, a família Ornô de Moura já é uma família tradicional, mas o senhor Jaime Ornô de Moura, com certeza, foi um dos grandes vereadores da primeira cidade do Brasil. Muita gente fala de política, isso e aquilo, mas nós tivemos grandes nomes, não só na vereança, também no Congresso Nacional, no Senado, e, portanto, a gente também tem que enaltecer as pessoas que realmente fizeram história, e o senhor Jaime Ornô de Moura, com certeza, foi um deles, que deveria fazer parte do currículo escolar
aqui no município de São Vicente. O pessoal não dá muito valor a essas coisas, eu dou muito valor à história e quem fez história eu gosto de falar. Então, o futebol amador hoje, ele que a gente chama de futebol varziano, ele se resume a alguns abnegados, né? Porque a Liga Vicentina de Futebol Amador, ela também organiza campeonatos. E tem campeonatos paralelos que são feitos hoje na cidade de São Vicente, também lá em Santos, com o senhor Jair Siqueira, que é o senhor Jair do site que preserva a memória do futebol através da própria internet, com fotos, denominando as escalações, os times que já existiram aqui na cidade de Santos e na Baixada, e também o Marquinhos, que é o presidente do Juventude, o Marquinhos Maduro, ele praticamente, junto com o senhor Jair Siqueira, faz os campeonatos varzianos de Santos num campo só, que é o campo de Juventude do Morro da Nova Sintra. Nós temos o campo do Abrescas, que é atrás da Santa Casa de Santos, porém praticamente não é usado, e temos também o campo do Pagão, Paulo César, que foi um grande jogador do Santos de São Paulo, ele foi homenageado com aquele espaço. Mas é um espaço pequeno, né? Tal qual foi feito com o Itararé. Itararé também reduziram. Eu joguei no Itararé Praia Clube, era um campo e ali servia de atração turística, que o pessoal vinha no final de semana e, obviamente, ficava assistindo os jogos que aconteciam ali do Itararé. Fizeram uma redução, eu acho que o cara que fez essa redução, a remodelagem ali do campo de Itararé, ele deve entender de peteca, não entende de futebol. Assim como o campo do Beija-Flor, que, acredite, pasmem, tinha refletores à noite. O Jabaquara Atlético Clube fazia jogos dentro do Beija-Flor, né, porque tinha refletores. Só para ter uma ideia, a Portuguesa Santista, juntamente com o Jabaquara e o próprio Santos, são fundadores da Federação Paulista de Futebol. A Portuguesa não tinha refletores. Há pouco tempo que veio ter refletores, há uns 20 anos atrás. E na década de 60, 70, o campo do Beija-Flor tinha refletores e o Jabaquara mandava jogos lá. Eu joguei à noite lá com refletores. Então veja a importância que tinha o futebol amador. E hoje, lamentavelmente, São Vicente, a própria Baixada, e eu acredito que isso daí é recorrente no país inteiro, são parcos os campos e, por consequência, o futebol varziano tem data de validade. Eu até sempre brinco que o futebol varziano é tal qual o samba. Agoniza, mas não morre. Mas, infelizmente, a tendência é o futebol varziano acabar. E vai ficar reduzido a futebol de salão ou futebol society. Esse é um grande problema. Que as autoridades poderiam tentar reverter essa situação desde que fosse obrigada a ter um espaço, um campo de futebol, onde são feitas as edificações, os conjuntos habitacionais. Nós esperamos que isso possa ser revertido e que o futebol amador, o futebol varziano, que é a essência do futebol, permaneça o resto da vida tal qual o futebol profissional, tá certo? Se bem que hoje eu vejo a garotada gosta muito de jogar futebol no videogame, né? Não na prática, porque também não tem na prática, né? Antigamente qualquer bairro tinha um campinho, tinha um campo de futebol. Hoje não tem, é tudo asfalto, então eles vão para o videogame e eu acredito até que pela falta de técnica que tem o futebol profissional hoje, a tendência também, até o futebol profissional um dia perder o glamour que tem hoje, a importância. Eu não digo que o futebol um dia vai acabar, mas o futebol no mundo hoje é o primeiro esporte de vários países, mas no futuro talvez ele caia para segundo ou terceiro na importância, em função, obviamente, da própria garotada que hoje acaba até ganhando dinheiro, sendo jogador de videogame, ganhando tanto quanto ganha um jogador profissional jogando futebol, tá certo? Então, esse é o recado. Vamos preservar o futebol amador, o futebol varziano, que na minha concepção é a essência do futebol. Um abraço e até a próxima. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de craques, futebol, paixão. Entrevistando mais um campeão. Celeiro de craques, futebol, paixão. Entrevistando mais
mais um campeão. Pra quem tem